Vamos falar um pouquinho sobre a situação da Covid-19 no Brasil e no mundo. Vamos começar pelo Brasil. A média móvel de mortes continua em queda aqui no país. Um estado ainda apresenta alta, que é o Piauí. Pelo segundo dia consecutivo, o Brasil registrou uma média abaixo de 500 mortes. Isso não acontecia desde 7 de maio. Foram 496 mortes em média nos últimos 7 dias. Bom, já na Europa, a explosão de novos casos da Covid-19 fez com que a OMS alertasse para que países adotem imediatamente novas medidas de restrição. De acordo com a agência, se essas iniciativas forem implementadas, cerca de 281 mil vidas poderão ser salvas até janeiro de 2021. Já está com a gente a doutora Karina Calife, que é médica sanitarista, mestre e doutora em medicina preventiva pela Faculdade de Medicina da USP e a professora da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. A Karina participa com a gente sempre às quintas, justamente para nos ajudar a entender esse momento da Covid. Tudo bom, Karina? Um prazer te ver de novo por aqui. Tudo bem, Thalita? Prazer estar aqui com vocês também. Vamos lá, doutora Karina. Eu sei que França, Portugal, Suíça, Irlanda, Alemanha, outros países já começaram, inclusive, a ter essas medidas de restrição, como fechamento de bares e restaurantes, isso antes da meia-noite, quer dizer, depois da meia-noite, proibição de esportes de contato e proibição de festas em locais públicos. Agora, a OMS verificou uma coisa bastante interessante nessa segunda onda. As taxas de novos casos são 2 vezes mais elevadas do que em abril, ali no começo da pandemia. Mas o número de mortes é apenas 1/5 do que se verificou naquela época também. O risco é claro que essa nova onda atinja as pessoas dos grupos de risco. Agora, eu queria entender o que tem causado essa situação na Europa. É, de fato, a flexibilização das medidas de restrição, de isolamento? Comenta para a gente, doutora, nos ajude a entender. Claro, Thalita. Olha só, eu acho que tem uma multiplicidade de fatores. Assim, a primeira coisa, sim, eu acho que a flexibilização dos espaços, então a ida aos bares, né, o contato maior com as pessoas faz com que o vírus circule dentro das pessoas que ainda estão vulneráveis, porque a gente tem uma prevalência baixa relacionada à quantidade de pessoas, né, tanto na Europa quanto aqui no Brasil. Agora tem mais algumas coisas que eu acho que são importantes da gente colocar, né? Além dessa coisa do contato. A gente tem a questão da sazonalidade do vírus. Veja bem, apesar de ser uma doença complexa, que tem várias questões que a gente ainda vai falar hoje por aqui, é um vírus respiratório. O vírus respiratório ele tem essa sazonalidade, que é aquilo assim, tem épocas no ano, tem momentos do clima que ele se fortalece, ou seja, ele roda mais, né? Então, o inverno é uma época em que os vírus respiratórios eles conseguem se potencializar, eles aumentam, que é o que está acontecendo na Europa, e tem os momentos, como no verão, que é o que está acontecendo aqui no Brasil, que você tem, do ponto de vista dessa história natural da doença, uma diminuição, né? Então, eu acho que essa é uma outra coisa. Mas é importante ver que, para a gente ficar atento, que mesmo com a diminuição, você trouxe a diminuição da média móvel, é uma diminuição significativa, é importante, mas que também conversa com isso aqui no Brasil, porque a nossa soroprevalência ainda é baixinha, né? Então, de fato, temos uma diminuição, mas isso a gente ainda tem que olhar com muita cautela, porque não passou, né? A pandemia continua acontecendo no mundo e a possibilidade de uma segunda onda, de novas possibilidades, né? De novas contaminações, com a quantidade de pessoas ainda suscetíveis que a gente tem, é muito grande. O que leva a esse detalhe trazido pela OMS de que tem muito mais contaminação agora, mas menos mortes? É por conta de um aprendizado do sistema de saúde? É por conta de pessoas mais suscetíveis já pegaram? Por que isso? De novo, são várias coisas. Eu acho que primeiro tem uma questão da testagem em alguns lugares que ela foi ampliada, ou seja, a quantidade de testes produzidos, o diagnóstico mais adequado, ele passa a acontecer de uma forma mais geral, né? Essa é uma coisa. A outra é um conhecimento maior do adoecimento. Então, como a gente falou, é um vírus respiratório, mas que tem se demonstrado uma doença mais complexa em alguns casos, a distribuição das citocinas, as questões inflamatórias.
Então, hoje a gente já tem um manejo um pouco mais organizado. Então, já se sabe que nos casos mais graves você vai poder usar aí a dexametasona, que você pode usar a heparina, enfim, que são os anticoagulantes de baixa dosagem, que em alguns momentos a gente falou da vez passada, né, o remdesivir. Então, tem algumas medicações e alguns manejos que a gente pode fazer de outra forma hoje, né? Então, eu acho que juntam essas duas coisas. E a gente agora pode ver a outra coisa também, Thalita, importante, é um aumento do número de respiradores e de leitos em vários lugares, ou seja, as pessoas mais preparadas para lidar com isso. Mas EPI também. Perfeito. Queria agora passar para um outro tema, que é essa questão da saúde mental, porque uma pesquisa da Cruz Vermelha apontou que mais da metade das pessoas consultadas nessa pesquisa, 51%, indicou que a pandemia teve um impacto negativo na saúde mental. Daí, em resposta a essa situação, a própria OMS, a Cruz Vermelha, defende que é necessário um financiamento urgente maior para a saúde mental, apoio psicossocial nas respostas humanitárias. E o que a gente sabe aqui do Brasil, em particular, é que tem um apagão desses serviços de saúde, né? Que muita gente deixou de frequentar os CAPs, por exemplo. Então, como lidar com essas questões de saúde mental em meio a uma pandemia? Veja, você está trazendo várias coisas importantes. Primeiro, a questão dos recursos, que há uma diminuição da utilização do que foi destinado do ponto de vista de recurso emergencial para o enfrentamento da pandemia para o ano que vem. Então, isso sai do orçamento, que é uma coisa já muito difícil para um sistema como o nosso Sistema Único de Saúde, que já é subfinanciado e que precisa agora estar bem fortalecido. A outra questão importante, Thalita, que você traz é o cuidado, vamos dizer assim, do ponto de vista da atenção básica, da atenção primária à saúde, ou seja, a gente teve uma diminuição da oferta de vários serviços que foi acontecendo ao nos prepararmos para a pandemia e que hoje tem se demonstrado que isso poderia ser uma coisa muito mais cuidadosa, muito mais aberta, se esses profissionais tivessem tanto uma capacitação, uma formação, um cuidado, quanto os equipamentos de proteção individual para lidar com isso. Porque as pessoas que sofrem, têm suas questões na saúde mental, você trouxe os CAPs, a gente pode falar dos SECOS, né, dos espaços de atendimento, das residências terapêuticas, são espaços que a gente tem que investir. Então, não dá para a gente conviver com essa diminuição de recursos, a gente teve diminuição de recursos no SUS, já com o congelamento por conta da emenda constitucional 95, que tira recursos de coisas muito específicas, como o enfrentamento à violência contra a mulher, que é outra coisa que aumenta com a pandemia, como os cuidados em relação à saúde mental, as questões das ISTs, das doenças sexualmente transmissíveis. Então, tem várias coisas que têm a ver também, para um pouco esse olhar do que é prioritário para esse governo do ponto de vista de saúde, né? Então, eu acho que essa é uma preocupação muito grande. Quero até comentar com você que 2 alunas minhas têm trabalhado na iniciação científica com uma pesquisa que a gente fez com profissionais de saúde, estudantes da área da saúde, sobre os efeitos da pandemia, e assim, é impressionante porque entre os profissionais e estudantes de saúde, 95% apontam assim um abalo muito grande, né? São questões que têm uma mudança enorme, que a gente tá até vai publicar um trabalho na Abrasco agora sobre isso. Enfim, ou seja, olhar para a saúde mental é fundamental. A gente falou de sequelas na semana passada, sequelas mais físicas e tal, mas a gente tem que lidar e pensar e ter uma política de saúde mental, enfim, afirmativa para lidar com as questões da pandemia. Com certeza. Vamos entrar agora na vacina, então. Vamos falar um pouquinho sobre vacinas. Vamos começar com a notícia sobre esse teste da vacina da Johnson & Johnson, que foi paralisado após o voluntário apresentar doença. Você já explicou uma vez aqui para a gente, né, professora, que é comum isso acontecer durante essas fases de teste das vacinas, e o ideal como foi feito nessa situação e em outras, é paralisar até se descobrir qual é a causa dessa doença e então retomar as testagens, né? Vamos só deixar claro isso mais uma vez. Isso, é natural que aconteça isso tanto no estudo que você faz em relação às vacinas como a medicações. Então, isso vai acontecer. Aliás, é importante que aconteça, significa que está se observando, né, as fases de segurança. Agora, em relação à vacina, eu acho que tem 2 coisas importantes, Thalita. A vacina tem um momento inicial, que são essas fases de segurança, que é o que passou aí, aconteceu entre a fase 1 e a fase 2.
Na fase 3 também a gente ainda está vendo segurança, mas está vendo também a questão da eficácia. Então, essas vacinas, elas têm se mostrado até aqui, claro, teve a parada da de Oxford, tiveram algumas questões, mas elas têm se mostrado vacinas relativamente seguras, né? Porém, a eficácia a gente ainda está olhando, é isso que a gente está esperando sair os próximos resultados. O que significa? Eu vou dar um exemplo, a vacina de sarampo tem em torno de 90% de eficácia. A OMS tem dito que essa vacina, para ser algo que faça sentido ser ofertado, ela tem que ter mais de 50%. E 50% é muito baixo, ou seja, deve ter aí entre as vacinas de gripe que a gente tem visto algo em torno de 60%, 70%. E a eficácia pode ser diferente entre os vários tipos de vacina. Por isso que é importante que o Brasil esteja aberto, né, a tudo isso que está acontecendo. Por isso que a gente tem várias tecnologias diferentes, vacinas diferentes, e isso tem que nos interessar enquanto país, né, para que a gente possa ofertar isso para a nossa população. Claro, quando a gente vê essas várias vacinas sendo testadas, enfim, caso uma fique pronta antes, ela seria capaz de eliminar a pandemia? Ou por isso mesmo que são várias as vacinas sendo produzidas para que todas possam agir conjuntamente? Como que funciona isso? A ideia é que a gente tem a oportunidade de ver todas agindo conjuntamente, e dependendo do tipo de eficácia, ela pode ser diferente em relação a grupos diferentes. Pode ser que um seja mais eficaz no idoso, outra seja mais eficaz numa criança, outra numa gestante, alguma contribui. Então, é muito importante que a gente tenha aberto no nosso país a possibilidade de conviver e de utilizar todas essas tecnologias, né, Thalita? E uma coisa que tem a ver com a vacina, mas tem a ver com a sua pergunta anterior, eu acho que a gente falou um pouquinho aqui, a gente tem esse olhar que saiu até agora na revista, no Lancet, o último editorial, falando nessa perspectiva de sindemia, ou seja, a gente está falando de um adoecimento que se articula com vários outros adoecimentos, né? Então, você tem o adoecimento pela vacina, mas não é só isso, não é só o vírus que está produzindo uma síndrome respiratória aguda grave, né? E algumas questões, e não vai adiantar se a gente olhar só para o tratamento, vacinação desse vírus especificamente, mas de tudo que está em torno dele. Então, é importante as vacinas mais adequadas, é importante que a gente entenda que na hora que você retrai a atenção básica, você diminui o cuidado com os hipertensos, com os diabéticos, com os obesos. Então, olhar para isso de um jeito mais complexo e pensando nessa perspectiva de desigualdade, ou seja, quem tem menos de saúde cuida menos da sua hipertensão, cuida menos da obesidade, da diabetes e fica ainda mais suscetível, já que isso é uma coisa que se articula com tantas outras, né? Então, acho que a gente tem que estar aberto para o cuidado de várias formas, com a complexidade que existe cuidar das pessoas em um momento de pandemia, entender que isso ainda leva um bom tempo, a gente não tem uma resposta que será imediata, então, apesar da diminuição dos casos, a gente tem ainda muito cuidado para lidar com isso, porque qualquer grande abertura, grandes aglomerações podem nos fazer entrar numa onda novamente, enfim, desagradável, né? Num momento mais difícil. Claro. Vou pegar uma pergunta de Mirai Oliveira, e daí tem tudo a ver com o que eu vou questionar a doutora Karina agora. A Mirai Oliveira disse: o ministro da Saúde está descartando a vacina da China? Isso porque ontem o Eduardo Pazuello anunciou um cronograma de vacinação a partir de abril do ano que vem, e esse calendário não conta com a vacina chinesa, ele conta só com a chamada vacina de Oxford, que é produzida pela Fiocruz. Como interpretar isso, doutora Karina? A gente sabe que a Fiocruz é do governo, então nesse primeiro momento está contando com essa vacina, o governo está contando com ela, mas tem notícias do estado de São Paulo, que pelo Butantan está sendo feita a vacina ali da China, né, de que vai conseguir disponibilizar isso até o final do ano, mas o governo está descartando isso? Como funciona? Não deveria estar fazendo isso, até porque tinha toda uma tratativa, inclusive uma carta de intenções de ampliar a possibilidade da vacina, incluindo a Coronavac, né? Que é essa vacina chinesa, a vacina que está sendo vista. Eu acho que vão interferindo algumas condições políticas que não podem interferir num momento como esse de pandemia, né? A gente precisa ter as várias possibilidades. Como eu te falei, nenhuma delas publicou ainda, apesar de parecer ir bem e tal, não publicaram ainda essa fase 3,
Depois da fase 3, a gente ainda tem a fase 4, que é a fase pós a comercialização, onde a gente vai ver outros resultados, né? Como é que isso acontece. Então, a gente não pode, tendo tanto a Fiocruz como o Instituto Butantan, o Butantan eu acho que é responsável por algo em torno de 75% das vacinas no país. Então, a gente tem que garantir que todas essas, que as duas grandes vacinas estão aqui e outras que possam aparecer, né, que a gente possa ter uma boa condição. Acho que o governo deveria se preocupar mais em fazer acordos que sejam benéficos para o nosso país. A gente tem aí várias questões nesse acordo que foi feito com a vacina de Oxford, onde a gente tem, mesmo que não dê muito certo, a gente ainda está pagando por ela, vamos dizer assim. Então, a gente tem que estar atento e pensar no nosso país, na nossa população, e não faz o menor sentido a gente não contar com todas as vacinas que a gente puder contar aqui, por todas as questões que a gente já falou. Porque o entendimento imediato é esse que você coloca, de que é uma questão política, porque a gente sabe que o governo federal tem essa rixa com São Paulo, com o governo aqui do estado de São Paulo, e por isso ficam nessa discussão em relação a qual vacina vai ser distribuída para a população. Que pena. Doutora Carina, sempre muito legal te receber, um prazer sempre, muito obrigada e até a semana que vem. Um beijão para você. Um beijo, Thalita, obrigada e até a próxima. Até.